Os benefícios trazidos por testes são bastante importantes, mas a gente não pode esquecer que eles têm um custo associado. Então, para reduzir esse custo associado, é interessante se a gente pudesse ter um processo de geração automática dos testes, ao invés de pedir para os desenvolvedores investir tempo na criação desses testes, Então, a pergunta que a gente faz nesse vídeo é se não seria bom, não seria interessante eliminar o custo dessa criação de testes. E, sem dúvida, isso seria bastante interessante, não só pelo próprio processo de redução de custos, mas porque vários desenvolvedores não gostam de escrever testes, Eles não têm a motivação para escrever testes. Então, pensando nisso, alguns pesquisadores tentam responder essa pergunta, se seria possível também eliminar esses custos através de uma criação automática de testes. Então, se a gente tem especificações, modelos formais do sistema, então dá para resolver esse problema, dá para criar os testes automaticamente. Então, se a gente imaginar aquele exemplo que a gente deu de o sistema especificado através de uma máquina de estados, de algum mecanismo que especifica uma máquina de estados, basicamente os testes seriam caminhos nesse grafo que é representado pela máquina de estados. Cada caminho desse, ele representa um possível teste do sistema, dizendo qual o estado inicial em que o teste vai ser realizado, quais são as ações que vão ser realizadas e qual é o estado final esperado após a realização dessas ações. Abordagens como essa, que assumem uma especificação detalhada do sistema, como a gente está vendo nessa máquina de estados, e então, com base nisso, deriva testes automaticamente, são chamadas de baseadas em modelo. Então, isso aí é o que a gente chama de Model-Based Testing. Abordagens que, baseado no modelo que especifica o comportamento do sistema, a gente deriva casos de testes que são basicamente subconjuntos desse comportamento. No caso ali, caminhos do grafo especificado. Mas é muito caro você construir essas especificações mais completas. Então, assim, a gente estaria de fato nesse caso reduzindo o custo de teste, mas a gente não pode esquecer que tem um custo de construir as especificações e nem sempre é viável ter essa especificação mais completa do sistema. Um caso específico de Model-Based Testing é o que a gente chama Property-Based Testing. Então a ideia aqui é que a gente tenha também especificações do sistema, mas não tão completas como a que a gente viu na máquina de estados, mas como nesse exemplo daqui. Então, por exemplo, aqui a gente está usando uma linguagem chamada JML para especificação de pré- e pós-condições associadas a métodos. Então aqui nessa classe a gente tem um array de doubles aí, que representam notas, e esse método é suposto, a gente não está vendo a implementação dele, mas ele é suposto ordenar esse array. Em ordem crescente. Então, aí a especificação, que é o que está marcado em amarelo, a especificação indica que para chamar esse método, você só pode chamar ele, na verdade, você só deveria chamar ele se o array for diferente de null. Isso é o que a gente chama pré-condição do método. E a pós-condição é que, olha, se você chamou esse método com um array lá diferente de null, após a execução desse método, vai ser verdade que esse método ascending order retorna true. Então, ou seja, vai ser verdade, a gente está assumindo que a implementação desse método ascending order está correta, vai ser verdade que após a execução do método, o array vai estar ordenado, certo? Isso é o que a gente chama uma pós-condição do método. Então, se a classe que a gente quer testar, o método que a gente quer testar, tem especificações como essas no formato de pré e pós-condição, então a gente pode facilmente desenvolver um sistema, uma ferramenta que consiga gerar os testes automaticamente. Como? Ela gera entradas aleatórias, filtra essas entradas para que elas satisfaçam a pré-condição, e para as entradas que satisfazem essa pré-condição, você executa o método e após a execução do método, você verifica se a pós-condição é válida. Então a pós-condição aí está funcionando como um oráculo do teste.
Então, por isso que é viável criar esses testes automaticamente, que a gente está criando as entradas de forma aleatória e o oráculo, que é a parte mais complicada do teste, ele já é aí obtido através da própria pós-condição. Certo? Então, nesse caso aí, a gente está simplificando, né? A pós-condição está só dizendo que o array tem que estar com os elementos ordenados, né? Numa especificação mais completa, mais realista, a gente teria que também dizer que o array é uma permutação do original. Tem como expressar isso também nessa linguagem, por simplicidade a gente está deixando assim. Então, com uma ferramenta como essa, né, obtendo essa pós-condição aí, a gente pode gerar testes que tem esse formato que a gente está vendo. Daí são 3 testes gerados, né, para aquele método sort. Então, no primeiro método aí, ele está basicamente, no primeiro teste aí, ele está basicamente criando um array com 5 elementos, todos inicializados a princípio com 0, né? Você chama o método sort e depois disso verifica se o array grades ele está em ascending order, né? Se ele está em ordem crescente. Tá? Então, gerar essas entradas aleatoriamente é possível e relativamente fácil, né? Você pode filtrar elas executando a pré-condição e vendo se a pré-condição é satisfeita. Se a pré-condição for satisfeita, você chama um método e logo em seguida o acerte, que vai verificar se aquela condição é verdade. Se a condição for verdade, né, o teste passa, senão o acerte levanta uma exceção e o teste falha. Tá? Mesmo exemplo a gente vê no caso mais embaixo, foi gerado um array com 4 elementos, 9570, né? E o mesmo processo mais embaixo, um outro array, 1-5711, tá? Então, ferramentas de Property Based Testing, elas fazem justamente isso daí que a gente está ilustrando nesse caso. Automaticamente, elas conseguem gerar as entradas, a ação aí é simplesmente a execução do método e o resultado esperado do teste, né, a acessão do teste, ela é derivada através da pós-condição que a gente tinha na especificação. Então, com esse tipo de investimento em especificações, ou mais completo com máquina de estados, ou esse daí que é mais simples, um investimento menor, mesmo com esse daí a gente consegue automaticamente derivar testes para evitar um custo maior de escrita manual desses testes.